Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vocês farão o Recordando Rotas do capítulo 2, tá? Que está na página 259 e 260. O Recordando Rotas, ele é uma revisão daquilo que foi estudado. Então, esse Recordando Rotas vai ser sobre texto instrucional, certo? Nós vamos ter um texto aí que ensina a brincadeira da peteca e depois a interpretação para vocês resolverem. Não precisa destacar o Recordando Rotas do seu livro, tá? Para que não corra o risco de você perder. Deixa ele no próprio livro mesmo, tudo bem? Então vamos lá no livro de vocês, página 259, né, lá no final, Recordando Rotas. Você vai aí ler as regras de um jogo de origem indígena para responder às atividades propostas. Peteca. Aqui nós temos o material, os participantes, o objetivo e o modo de brincar, né? Que são as partes aí desse texto. Marque com um X a opção que indica a finalidade desse texto. Então, para que esse texto foi escrito? Para orientar o leitor a jogar peteca, incentivar o leitor a jogar peteca ou ensinar a confeccionar uma peteca. Você vai marcar com X aí a opção correta. Ligue cada informação do texto à sua respectiva função. Então, aqui, uma peteca, né? Para que ela serve? Tá? Então, aí você vai colocar aqui e vai ligar, tá? A informação do texto com a função que ele tem. Então, aqui, 2 jogadores ou mais, tá? Isso é a explicação da regra do jogo, tá indicando o número de participantes, tá indicando o que se pretende com o jogo ou está indicando o que é preciso para iniciar a brincadeira. E aí você vai ligando uma coluna a outra com a sua resposta correta, tá? Justifique o acento gráfico das seguintes palavras do texto: círculo e deverá. Por que eles foram acentuadas? Essas palavras foram acentuadas. Aí você vai relembrar a regra, né, de acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Leia mais algumas informações sobre o jogo de peteca e responda ao que se pede. O jogo de peteca é uma atividade aeróbica que aumenta a resistência física dos participantes, ajuda a desenvolver a atenção e os reflexos, auxilia no alívio de tensões psicológicas e, além disso, é um passatempo divertido e barato. Letra A. A respeito do jogo de peteca, esse parágrafo apresenta regras, táticas ou vantagens sobre esse jogo. No trecho, circule de azul os substantivos simples e de vermelho os substantivos compostos. Letra C. Que palavras formam o substantivo composto que você identificou? 3. Quais argumentos você utilizaria para convencer crianças a jogarem peteca? Tá? Então, aqui a gente já tem algumas vantagens, né, que foram colocadas no texto, e você vai dizer com as suas palavras, né, como você faria para convencer uma criança a jogar peteca, o que tem de legal, o que tem de bom nesse jogo. Então, aí no Recordando Rotas, nós revisamos a questão do texto instrucional, substantivo simples e substantivo composto, né? E também a questão da acentuação gráfica das palavras, tá? Retome mesmo o conteúdo, que essa é a proposta do Recordando Rotas, né? É que você vá lá, leia novamente, tire as suas dúvidas, tá? E aí qualquer coisa você deixa a sua pergunta ali na nossa sala de aula. Agora nós vamos para a correção de língua portuguesa, né, do nosso material de apoio lá. Mas antes da gente iniciar a correção, eu gostaria de pedir para vocês um pouquinho de atenção. No início do ano, mais ou menos na 3ª semana de aula, nós pedimos a vocês que vocês fizessem a leitura do livro Catador de Papel. E depois, quando nós já estávamos quase no período de afastamento, de isolamento social, nós pedimos que vocês fizessem a leitura do livro Segredo do Violinista. Então, assim, primeiramente nós faremos do livro Catador de Papel e depois do Violinista uma atividade avaliativa aqui na nossa sala de aula virtual. Então, releia esses livros, porque nós vamos agendar a data para fazer essa atividade avaliativa valendo 1 ponto, tá?
Então, leia o livro. Se você não tem ainda o Segredo do Violinista, que foi o que nós pedimos depois, né? Tenta ir pelas bibliotecas virtuais, né? Editoras virtuais, para adquirir esse livro. Porque nós faremos a atividade avaliativa sobre eles, tá bom? Então, agora vamos para a nossa correção. Lá no nosso material Recordando Rotas, né? Páginas 259 e 260. Vocês tinham um texto falando sobre a peteca e aí nós tínhamos a primeira pergunta. Marque com um X a opção que indica a finalidade do texto, né? Por que foi escrito esse texto? Então, se você marcou a primeira opção, tá correto. Ele foi escrito para orientar o leitor, né, a jogar peteca. Então, segunda, letra B. Ligue cada informação do texto à sua respectiva função, tá? Então, a primeira lá era uma peteca. Uma peteca. Depois nós tínhamos 2 ou mais jogadores. Nós tínhamos não deixar a peteca cair. E o último, que seria o participante que deixar a peteca cair deverá ser eliminado do jogo. Vou colocar só uma parte aqui, o jogador, o participante, na verdade, né? O participante que deixar a peteca cair, né? Nós já sabemos. Então, aí nós temos aqui, nós tínhamos lá os círculos com as outras respostas, né? Os círculos não, um pintado de lilás. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta opção de resposta, tá? Então, o primeiro, uma peteca, indica o que é preciso para iniciar a brincadeira. Então, você vai ligar o primeiro aqui ao último, né? 2 ou mais jogadores indica o número de participantes, que é a segunda opção. Não deixar a peteca cair indica o que se pretende com o jogo, aqui. E o último, né, o participante que deixar a peteca cair deverá ser eliminado do jogo. Nós vamos ligar a primeira, que explica a regra do jogo, certo? Então, ficou assim, né, esse X e os dois do meio interligados, tá? Continuando, como eu disse para vocês, né, não era necessário retirar essa folha do seu livro, para não correr o risco de perdê-la, tá? Vamos lá. Justifique o acento gráfico das seguintes palavras. Círculo. Círculo é uma palavra proparoxítona, né? Ó, Vixe, mas tá clarinho esses meus canetões. Para a próxima aula eu preciso trocar. Círculo, né? Então, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, na palavra círculo, você vai justificar. Toda palavra proparoxítona é acentuada. E deverá é uma oxítona terminada em A. Por isso que ela é acentuada, tá? Deverá é uma oxítona, porque a sílaba tônica está na última, né, sílaba. E aí, ela é uma oxítona terminada em A, tá? Que é a sua justificativa aí. Em A. Ok? Continuando. Nós temos lá, no texto de vocês, leia mais algumas informações sobre o jogo de peteca e responda ao que se pede, tá? A respeito do jogo de peteca, esse parágrafo apresenta regras, táticas ou vantagens? Apresenta vantagens, né?
E no trecho circule de azul os substantivos simples e de vermelho os substantivos compostos. Então, de substantivo composto, só tem a palavra passatempo, tá? Que você vai circular de vermelho. Passatempo, vocês vão circular de vermelho, tá? E aí, para circular de azul, nós temos jogo, peteca, atividade, resistência, participante, opa, eu pulei um, né? Atenção, reflexos, alívio, tensões, tá? Alívio e tensões. Então, todas essas palavras aqui, vocês vão circular, né, de azul. E passatempo, vocês vão circular de vermelho. Que palavras formam o substantivo composto que você identificou? Então, o substantivo composto é passatempo. As palavras que formam é passar, né? E tempo. São os dois substantivos aí, tá? Que formam o substantivo composto. Quais argumentos você utilizaria para convencer as crianças a jogarem peteca? Então, você pode colocar aí, né? Aquilo que você colocaria. É um jogo divertido, ajuda aí no equilíbrio, né? Na força física, entre outras questões que você pode colocar para indicar esse jogo, tá bom? Faça a correção aí com bastante capricho, bastante carinho. Coloque o certinho nas suas respostas para sinalizar que você está acompanhando, tá bom? Então, tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau!